Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. A voz da profecia está no ar e é muito agradável para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, estar com você mais uma vez, onde quer que você esteja aí por todo o nosso Brasil, talvez aqui no Sudeste ou no Sul, Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Brasil inteiro, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, é muito bom ter a sua companhia. E por falar na sua companhia, eu quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a você quando vou juntamente com o Quarteto Arautos do Rei à sua cidade, aí, à sua região, e você nos recebe com tanto carinho, com tanta gentileza, com tanta bondade. Sempre o Quarteto e eu, nós voltamos felizes e agradecidos a Deus por sua amizade e por sua consideração. Algo que muitas vezes nos deixa tristes é o fato de que quando a gente faz assim reuniões em lugares grandes, com centenas e às vezes alguns milhares de pessoas, nós não temos condições de dar atenção, de dar aquele carinho pessoal, especialmente após o programa, aos nossos queridos que estão ali presentes. Eu já aproveito e peço a você desculpas se porventura isso já aconteceu ou quem sabe um dia acontecerá, da gente não ter possibilidade de lhe dar essa atenção assim tão pessoal e tão direcionada quando os eventos são muito grandes e há muitas pessoas reunidas. Mas saiba que em nosso coração existe uma amizade sincera e uma profunda gratidão por toda a sua atenção para conosco. E eu peço, é claro, sempre que você lembrar, ore por nós, para que nós sigamos aqui cumprindo o nosso ministério da melhor maneira possível. E o quarteto daqui a pouquinho volta para cantar mais 2 músicas ainda hoje e nós teremos um testemunho mostrando o poder de Deus, transformando a vida de uma pessoa que antes estava vivendo de maneira indigna, vivendo num mundo de crime e desonestidade,
mas hoje, pela graça e pelo poder de Deus, tem a sua vida renovada, transformada e vive de uma forma digna, honesta e feliz. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher
já são seus e vem pra recolher os que já são seus. O que me levou para o mundo do crime foi a rebeldia. Eu comecei no crime muito novo. Eu comecei com 13 anos de idade. Um simples assalto que eu comecei, daqui a pouco eu estava roubando banco, estava roubando blindado, estava roubando carga, sabe? Me envolvi numa... Eu achava que isso era um trabalho, na realidade. Eu saí de casa falando que ia trabalhar. Fiquei preso 19 anos. Deus me deu o livre-arbítrio para mim escolher. Eu escolhi, paguei, né? Porque tem a consequência dos meus atos, paguei. Neste período, Hélio conheceu a palavra de Deus e viu que precisava mudar de vida. Dentro do cárcere mesmo eu comecei a falar de Deus e buscar Deus dentro do cárcere, entender que eu estava passando por aquilo porque de fato eu merecia. E hoje, graças a Deus, eu estou aí trabalhando, suando. Hoje eu tenho um prazer, né, do que eu faço. Eu sou, às vezes, cansado, mas eu agradeço a Deus, né, essa oportunidade que Ele me deu de eu reconstruir minha vida agora. Antigamente eu falava assim, eu tenho um monte de coisa, mas eu não tinha o que era mais importante, que é Jesus, a liberdade, sabe? Você ter liberdade, você ter paz. A melhor coisa do ser humano é ter paz. Aí hoje eu faço completamente diferente, né? Hoje nós temos trabalho social na igreja, com nossos amigos em condições de rua. É uma bênção, né? É um prazer eu fazer isso. Eu não faço para nada, eu faço porque eu acho que tudo que eu for fazer hoje é pouco, porque Deus fez muito por mim. Deus, Ele é o único ser que acredita no ser humano, independente do que a gente faça. Ele acredita, Ele tem certeza que nós vamos morar com Ele na eternidade. Ele confia que nós vamos morar com Ele na eternidade. Às vezes a gente não vai por causa da gente mesmo, porque a gente não crê em Cristo da maneira que Ele quer que nós cremos. Se nós crer, aí nós vamos morar com Ele na eternidade. E eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos. É uma revista pequena, mas com um conteúdo grandioso. Ensinos de Jesus, curso bíblico para você. Esse curso foi preparado pela equipe da Escola Bíblica daqui da Novo Tempo e tem um conteúdo maravilhoso. São 18, deixe-me só conferir aqui exatamente, são 18 ensinos sobre as mensagens do Senhor Jesus Cristo, como por exemplo aqui, olha, o que Jesus ensinou sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o juízo, sobre a lei, o sábado, a igreja, profetas, batismo, cuidado com o corpo, tradições. 18 temas, maravilhosos temas. Alguns deles, inclusive, estão relacionados às mensagens que nós temos apresentado aqui nessa série especial sobre os 10 mandamentos. Eu tenho certeza que você vai amar esse material e a leitura, inclusive, é bem fácil, bem agradável, bem acessível. Se você desejar tê-lo, é só pedir que nós vamos lhe mandar. Nosso número está aí. Você liga para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. E tem a opção do WhatsApp. Aí você manda a mensagem de texto. Número 981001425. Vamos anotar os seus dados e a gente vai mandar esse material direto para suas mãos, completamente gratuito. E sempre fica aqui registrada a nossa gratidão aos Anjos da Esperança. São aqueles que bondosamente patrocinam esses materiais para que a Novo Tempo possa enviar para você gratuitamente. A gente vai ter um pequeno intervalo agora, mas em seguida eu volto e nós vamos pensar hoje no 8º mandamento da lei de Deus, não furtarás. E você me dirá, pastor, tranquilo, então não é para mim não, porque eu sou uma pessoa honesta. Ai, fica aí. Já já eu volto e você vai ver todas as implicações desse mandamento extraordinário.
Este é o programa A Voz da Profecia e é hora aqui no nosso programa do estudo da Bíblia. Você está prontinho aí? Está preparado então para a gente estudar juntos a palavra do Senhor? Eu peço, se possível, é claro, se você tiver condições aí nessa hora, pegue a sua Bíblia, mesmo que seja no seu celular, no seu smartphone, mas esteja preparado aí para a gente analisar alguns textos bíblicos e recebermos a mensagem que o Senhor preparou nessa hora para você e para mim. Mas antes do estudo, como sempre aqui, a oração, porque é o Espírito Santo que nos ilumina na compreensão da sua palavra. Vamos orar juntos. Pai querido, te peço, Senhor, por tua bondade, fica conosco e ensina-nos tua palavra. Ilumina nossa mente, Senhor, para que todos tenhamos a compreensão correta da mensagem. Nós oramos e te agradecemos no nome sublime de Jesus. Amém. Então vamos ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. E agora nós vamos ao verso 15. Este aqui é o 8º mandamento. Dos 10 mandamentos da lei de Deus, esse aqui é o 8º. E no verso 15 está escrito assim: não furtarás. Exatamente isso, não furtarás. Furtar é pegar, não é? É tirar, é tomar algo que não lhe pertence, às escondidas, sem ameaça ou sem violência. Aqui a diferença entre furtar e roubar. Então, o furto é assim, é quando você tira algo de alguém, mas na ausência da pessoa que é a sua vítima. Faz isso sem ameaça, faz isso sem violência. Já o roubo inclui a presença da pessoa ali que é a vítima, e muitas vezes o roubo ele é acompanhado de ameaça, não é? Acompanhado de violência. Bom, a conclusão aqui é óbvia: se a gente não deve nem furtar, como Deus diz, quanto mais roubar. Bem, existem possibilidades diferentes de furtos, e eu gostaria de compartilhar com você algumas dessas possibilidades. O furto, assim, no tipo tradicional, é quando a pessoa pega para si ou para outro alguma coisa sem o consentimento do proprietário. É tomar emprestado, por exemplo, não devolver, é apropriar-se de alguma coisa sem pagar, mas existem outras formas de furto. Exemplo, superfaturamento. E às vezes a gente vê isso, né, em situações assim, quando surge alguma crise, e recentemente a gente viu aí uma crise muito forte. Tem gente que se aproveita dessas crises para supervalorizar os seus bens, quando coloca esses bens para serem, por exemplo, vendidos. Então, essa questão do superfaturamento, cobrar valor excessivo por algo. Outra forma de furto é o pagamento insuficiente por alguma coisa ou pelo trabalho de alguém. Por exemplo, empregadores, patrões, não é? Empresários, furtam quando eles retêm dos seus empregados os benefícios aos quais eles têm direito por lei e não pagam um salário justo. Uma outra possibilidade também de furto tem a ver com negligência no emprego. Quando você é irresponsável, quando você faz menos do que o seu melhor no trabalho. Empregados, eles também furtam quando trazem prejuízo à propriedade ou empresa onde trabalham, por causa de descuido ou quando esbanjam o que não lhes pertence. Existe também o furto no sentido assim de calúnia, difamação. Significa quando a gente priva os outros de sua reputação. Quando você é uma pessoa assim maledicente e espalha, né, calúnias, mentiras, difamação, denegrindo a imagem ou a reputação de alguém. Outra possibilidade de furto, falsificar declarações do imposto de renda, sonegar impostos. Quer ver outra forma de furto? Manipulação da informação. Trata-se de obter ganho ou vantagem pessoal por meio de mentira, exagero ou dizer menos do que toda a verdade. Existe também a possibilidade de se furtar conhecimento. É o caso do plágio, da cópia ilegal,
é um indivíduo que cola numa prova, por exemplo, lá no colégio, na faculdade, enfim, existem outras formas de se furtar conhecimento. Outra forma de furto, e que às vezes é muito comum em determinadas comunidades, em determinados ambientes, é o famoso gato. Já ouviu falar, não é? Desse famoso gato. Para furtar energia, para furtar água, TV a cabo, internet. E você me dirá, não, pastor, mas um gatinho, tem que matar esse gatinho. O gato é uma forma de furto, é uma atitude desonesta, por mais que seja comum em muitos lugares, mas a gente sabe como cristãos que isso não está certo. Outra possibilidade de furto é ocultar mercadorias de um fiscal da alfândega. Enfim, existem muitas maneiras de se furtar. A primeira regra bíblica contra o furto está lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. Esse texto você conhece, lembra? Logo depois do pecado, Deus disse assim para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa é a primeira regra bíblica contra o furto. Deus está dizendo a Adão: você vai adquirir o seu pão com base no seu trabalho, no seu esforço pessoal. Eu quero ler agora com você um texto de Paulo, que está na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 28. Efésios, capítulo 4, verso 28. Olha só o conselho do Senhor para você e para mim. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vou ler de novo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo aqui está falando a respeito da manutenção própria. Nós devemos merecer aquilo que nós obtemos. Um outro texto, e esse é conhecido, está no Salmo 128, verso 2, quando diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O propósito de Deus é que tudo que nós adquiramos seja como fruto do nosso trabalho, trabalho digno, trabalho honesto, feito com dedicação. E eu acho interessante aqui nas palavras de Paulo, voltando a Efésios, capítulo 4, verso 28, quando Paulo, além de dizer, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, ele diz assim, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja, em vez de furtar, nós somos estimulados a dar. Em vez de tirar dos outros, nós somos estimulados a oferecer aos outros aquilo que eles precisam. O estímulo aqui é a generosidade, além da honestidade, também generosidade, para que tenha com que acudir ao necessitado. Que lindo conselho, não é? Que conselho maravilhoso. Em vez de você viver tirando dos outros, você acrescenta aqueles que precisam da sua ajuda, servir com amor, inclusive, assim, nada esperando em troca. Existem muitos exemplos bons na palavra do Senhor, de pessoas que agiram dessa maneira, com honestidade e com bondade. Assim como existem exemplos também de pessoas que foram desonestas, que foram desleais. Eu até disse no programa anterior que a Bíblia mostra para a gente acertos e erros. Os acertos para que a gente imite essas pessoas, para que nós façamos como eles fizeram, para que nós aprendamos com os seus bons exemplos. E os erros que são apresentados são para nos advertirem. A gente aprende por contraste, ou seja, eu vejo que eu não devo fazer aquilo que o outro fez. E sempre que a gente faz o mal, a gente acaba se dando mal. Eu quero compartilhar com você o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. É a história que Jesus contou a respeito do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Está escrito assim: Jesus prosseguiu dizendo:
certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Você sabe que o sacerdote era assim como um representante de Deus perante o povo. Jesus, na sua história, diz que o sacerdote viu aquele homem samaritano que foi vítima de um assalto, ferido, machucado, caído na estrada, mas o sacerdote passou distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Assim como o sacerdote, o levita também fazia parte de uma classe especial, de gente dedicada ao serviço de Deus, de pessoas religiosas. Aqui eu penso que tem uma advertência, não é? Religiosidade nem sempre é sinônimo de bondade. Às vezes as pessoas que se declaram religiosas agem com egoísmo, com frieza, com indiferença, com maldade. E olha só que péssimo exemplo do sacerdote e do levita. Agora, a partir do verso 33, Lucas 10, 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Havia uma inimizade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram considerados judeus híbridos, porque eles eram misturados com povos de outras nações. Então, os judeus tinham muito preconceito para com os samaritanos, e os samaritanos também, eles tinham resistências para com os judeus. Mas Jesus conta que um samaritano passou pelo caminho e viu aquele homem que havia sido assaltado, supostamente judeu, e em vez de passar distante, como passaram o sacerdote e o levita, o texto diz que o samaritano passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando, penzou-lhe os ferimentos, curou os seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E agora, a partir do verso 36, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai tu e procede de igual modo. O samaritano tem compaixão do judeu que está caído, que foi assaltado, que estava machucado, estava sofrendo. Mas, como você viu na história, sacerdote e levita ignoraram o homem. Eu poderia dizer para você que o pensamento do salteador, do bandido, do criminoso, que assaltou e feriu aquele homem e o deixou caído à beira da estrada, o pensamento do salteador era assim: o que é seu é meu, e eu vou tirar, eu vou tomar, eu vou furtar, eu vou roubar. Pensamento do sacerdote e do levita: o que é meu, e eu não vou compartilhar. Agora o bom pensamento, o pensamento do samaritano: o que é meu é seu, e eu vou lhe ajudar. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Em vez de tirarmos das pessoas, que nós compartilhemos com elas, que nós demonstremos nossa solidariedade, nossa fraternidade, nossa caridade, nossa empatia, que a gente seja solidário àqueles que estão precisando de nós, precisando do nosso carinho, precisando de alguma necessidade. Assaltantes tiraram, o bom samaritano deu, movido por compaixão, movido por amor. Você sabe que o amor é o contrário, o amor é o antônimo do egoísmo. E esse mandamento, não furtarás, além de nos estimular no sentido de nós, em vez de tirarmos das pessoas, nós acrescentarmos, nós darmos, nós
nós sermos generosos e ajudarmos. É claro que esse mandamento também está totalmente ligado ao tema da honestidade. E pensando agora no exemplo de alguém, de uma pessoa honesta, de uma pessoa digna, séria e confiável, eu me lembrei de Daniel em Babilônia e na Pérsia. Talvez você conheça a história de Daniel. Ele era um jovenzinho quando foi levado de Jerusalém para a Babilônia como cativo, como escravo. E Daniel viveu na Babilônia, e depois que a Babilônia caiu e veio o Império Medo-Persa, Daniel continuou vivendo ali. E apesar de ter chegado em Babilônia como escravo, ele se tornou um funcionário público de destaque na Babilônia e depois foi convidado para, mesmo no Império da Pérsia, continuar também trabalhando. E a Bíblia diz que houve um determinado momento da história, quando Dario, que era o rei da Pérsia, ele estabeleceu em todo o seu império 120 governadores e 3 presidentes. Esses 120 governadores, eles prestavam contas a esses presidentes e os presidentes a Dario, que era o imperador, que era o rei, o principal daquele império, daquela nação. Dentre os 3 presidentes estava Daniel. Veja que apesar de estrangeiro, ele estava ali porque ele era muito competente, além de ser muito sério e muito responsável. Mas os outros presidentes e governadores tinham inveja de Daniel. E eles tinham inveja porque Daniel era um estrangeiro. E uma outra razão, eles sabiam que o rei Dario queria colocar Daniel como o chefe de todos, o principal de todos os presidentes. Então eles estavam com muita inveja desse homem de Deus, desse homem honesto, e queriam tirá-lo do seu cargo. Eu quero convidar você para a gente ir ao livro do profeta Daniel, capítulo 6. Como eu disse, se você verificar aqui a partir do primeiro verso, está escrito que Dario colocou os 120 governadores, chamados também de sátrapas, e 3 presidentes. E Daniel era um desses 3 presidentes. E veja, no verso 3 diz assim: o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Mas, na sequência, é dito que os presidentes estavam buscando alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Tremendo, hein? Que homem valoroso esse. Daniel, nessa época, já era idoso, tinha já cerca de 80 anos, e já com mais de 60 anos no serviço público, mas não acharam nada para incriminá-lo, para acusá-lo. Na linguagem de hoje, nós poderíamos dizer assim: quebraram seu sigilo bancário, telefônico e fiscal, mas não acharam nada que podiam incriminá-lo. E no verso 4 diz que Daniel era fiel e não se achava nele erro e nem culpa. Essa palavra fiel é uma palavra, aqui no original, uma palavra aramaica, que é traduzida assim por fiel, e ela pode também ser traduzida como digno de confiança. É assim, Daniel era um homem fiel, Daniel era um homem digno de confiança. Esses indivíduos que estavam tramando contra ele, eles sabiam que só iriam colocá-lo numa situação delicada se eles conseguissem algo que fizesse com que Daniel tivesse que escolher entre ser fiel às leis do Império Persa ou ser fiel à lei de Deus. Se eles conseguissem colocar Daniel nessa situação de confronto, entre optar pela lei do império ou pela lei de Deus, eles acreditavam que Daniel iria optar pela fidelidade a Deus, então Daniel ficaria numa situação delicada diante do rei. Interessante, não é? Até nesse sentido, o testemunho de Daniel era forte, porque aqueles homens sabiam que, apesar de Daniel ser muito fiel na administração ali do reino, no seu trabalho secular, mas Daniel, acima de tudo, era fiel ao seu Deus. E aí, provavelmente você conheça o desenrolar da história.
Daniel foi levado para a cova dos leões, porém Deus o livrou de uma maneira extraordinária, de uma maneira incrível. Lá em Provérbios capítulo 10, verso 9, está escrito assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Eu gosto dessas palavras. Quem anda em integridade anda seguro. Quem é direito, quem é honesto, quem é digno, quem é honrado, anda seguro, anda de cabeça erguida, não tem do que se envergonhar. Mas Salomão diz assim: aquele que perverte os seus caminhos, esse então será conhecido. Quem é honesto, quem é íntegro, anda seguro, porque tem um senso de satisfação pessoal e respeito próprio. Meu amigo, minha amiga, talvez a honestidade não lhe deixará rico ou rica, mas lhe deixará livre. Você já ouviu aquele ditado: sou pobre, mas sou limpinho? Isso é bom. Sou pobre, mas sou limpinho. Bom, claro que não significa que quem é rico é sujo, não é? Não significa que quem é rico é desonesto, por favor, não pense assim. Há muitas pessoas pobres desonestas, assim como há ricos desonestos. E existem pobres que são honestos e ricos que também são honestos. Mas a ideia desse ditado popular, dessa linguagem simples, sou pobre, mas ser limpinho, é no sentido assim de que o que eu tenho, mesmo que seja pouco, foi adquirido com honestidade. Então, se o que você tem, seja pouco ou seja muito, você adquiriu com honestidade, você pode, como pobre ou como rico, andar de cabeça erguida, porque você é limpinho, porque você vive com dignidade. O texto de Provérbios diz: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Veja, se o desonesto não for conhecido hoje, será conhecido depois. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é o texto lá de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. E olha aqui uma coisa: mesmo que o desonesto não seja conhecido pelos outros, ele é conhecido de si mesmo. Nós podemos esconder dos outros, mas não de nós mesmos. O desonesto pode conseguir algo que deseja, mas ele perde a alegria e a satisfação, a alegria saudável, que provém de um senso de realização, a satisfação da conquista pessoal por meio de um trabalho digno e bem feito. Todos os que agem com desonestidade, eles jogam seus valores, integridade e autoestima na lama, e o resultado disso é devastador. Existem tantos outros conselhos bíblicos que nos chamam para uma vida digna, para uma vida de honestidade. Você compreende que esse mandamento que diz não furtarás, ele tem uma dimensão assim muito ampla, envolve nossa vida em diferentes aspectos. Eu já estou aqui em Provérbios capítulo 10 agora. O livro de Provérbios tem sido nosso companheiro durante esses estudos a respeito dos 10 mandamentos. Provérbios capítulo 10, verso 2, está escrito assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. A alegria é passageira de quem age com desonestidade. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. As riquezas, o poder, a fama, a glória que se adquire de modo desonesto, de nada aproveita. Esses tesouros da injustiça, da fraude, do roubo, fruto do engano, de corrupção, de fraude, de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Que adianta muitas pessoas terem riquezas e não ter, e não poder desfrutar essas riquezas, porque precisa escondê-las, não pode desfrutá-las livremente, tem que negar o que tem, porque o que tem foi adquirido de uma maneira desonesta. Que adianta viver com receios e com temores, às vezes com medo da própria sombra. Saber que tem porque tirou de alguém que às vezes nada tem. Que adianta saber que que adianta saber que nada tem falta
porque tirou daqueles que muitas vezes têm falta de tudo. Que adianta você ter bens, mas não ter dignidade, não ter decência e não ter honra? Sério isso, não é? Não vale a pena viver assim, essa vida de desonestidade. Você pode ter as coisas, mas no íntimo você sabe que elas não são suas. Você não as merece. Você não trabalhou de uma forma digna e honesta para tê-las. Que adianta isso? Quer ver mais? Provérbios 20, verso 17. Vou ler mais esse aqui para você. Provérbios 20, 17 está escrito assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Você já pensou nisso? Uma pessoa com a boca cheia de areia deve ser horrível, não é? Não pode engolir? Não pode, não deve. Mas também não pode expulsar, não pode pôr para fora. Suave, diz o texto, é ao homem o pão ganho por fraude. Na hora, alegria, opa, consegui, trapaceei e me dei bem. Mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. E ainda mais, capítulo 21, verso 6, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Trabalhar por adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. Interessante que os 3 últimos mandamentos da lei de Deus querem exatamente nos livrar desse laço mortal. Quando Deus diz, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não viva na mentira, na falsidade. E quando Deus diz, não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo, não furtar, não mentir, não cobiçar. Esses mandamentos são a palavra de Deus tentando nos livrar desse laço mortal, fruto de uma vida desonesta. Lá no Salmo 37, a partir do verso 16, eu vou até ler o texto. Salmo 37, verso 16. Davi, inspirado por Deus, nos dá um conselho precioso. Meu tempo já está acabando e eu estou lendo aqui os últimos textos. Salmo 37, verso 16, está escrito assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Bênçãos de Deus para aqueles que são honestos, para aqueles que são dignos, para aqueles que são honrados. Agora, aqueles que agem de maneira desonesta, aqueles que são perversos, que são mal intencionados, é bom eles saberem que, como diz o texto bíblico aqui, o Senhor conhece o caminho deles e um dia vai acertar conta com eles. E agora, no final do Salmo 37, a partir do verso 23, Davi diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor conduz, o Senhor guia o homem bom. O homem bom aqui é no sentido daquele que está procurando viver segundo a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, ter humildade e sensibilidade para seguir os mandamentos do Senhor e viver de uma maneira justa, íntegra e digna. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, ou seja, no seu caminho o Senhor tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mesmo aquele que é o homem bom, mesmo aquele que procura ser justo, em algum momento pode cair, pode sofrer algum revés, alguma dificuldade, algum problema na vida, porque todos estamos sujeitos a essas situações adversas. Mesmo você que tem vivido a infidelidade, tem vivido de forma digna, você também está sujeito em algum momento a passar por problemas nessa vida. Todos estamos sujeitos, mas a promessa é: se cair, não ficará prostrado, não ficará humilhado, vencido e derrotado, porque o Senhor o segura pela mão. E o texto, o verso tão conhecido, Davi diz: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu disse outro dia que eu posso dizer quase como Davi: fui moço e ainda não sou velho, mas eu também nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência a mendigar o pão. Já vi, é verdade, muitos filhinhos de Deus por esse mundo afora passarem por grandes problemas e dificuldades. Já vi filhos de Deus
gente honesta, gente digna, gente correta, carregar cruzes pesadas. E às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, como que dá conta de sofrer tanto e ainda assim permanecer fiel a Ti? E sendo uma pessoa tão nobre, como dá conta? É Deus, não é? É Deus que capacita os seus filhinhos e concede a força que eles precisam para se manterem de cabeça erguida, mesmo quando estão sofrendo e passando por tantos problemas nessa vida. Fui moço e ainda não sou velho, mas eu digo para você e testemunho com toda a convicção, eu nunca vi um justo desamparado, mesmo que passe por algum revés, mas Deus o sustenta e o levanta de novo. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser honesto, vale a pena ser digno. A honestidade poderá não lhe deixar rico, mas lhe deixará livre. E o melhor de tudo é ser livre. Nós vamos ouvir agora o Quarteto Arautos do Rei. E essa música diz que Deus, pelo seu poder, Ele nos ergue, Ele nos levanta, Ele nos sustenta pela sua mão poderosa. Ouça agora, Arautos do Rei. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem Ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem Ti. Teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de Ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A Ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem Tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Teus anjos pra me guardarem dos meus
Se o mundo e seus horrores, onde reina o mal, põe um escudo, constrói um muro, à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Se nessa hora o que importa, é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Na incerteza do caminho, você pode contar com a presença do amigo Cristo, do amigo Jesus. Nós não estamos sozinhos. Você se lembra as últimas palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho de Mateus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, acredite, na incerteza dessa caminhada por essa vida muitas vezes difícil, nós podemos ter a certeza, a plena convicção da presença de Cristo conosco. Ele está ao nosso lado. É Deus quem sustenta, quem guia, quem conduz, quem abençoa e levanta os seus filhinhos. Por isso, se você está passando agora por algum momento muito difícil, adverso, se você está vivendo aí algum revés que lhe derrubou, que lhe trouxe, está lhe trazendo dor, tristeza, dificuldades, talvez inclusive necessidades financeiras, segura na mão de Deus, confie no Senhor, ore ao Senhor com sinceridade, diga: Senhor, segura a minha mão, me ajuda apesar de toda a dificuldade, seguir vivendo com dignidade, com honra, com honestidade, ajuda-me, Senhor. Deus vai ajudar você. Deus não ampara, Deus não desiste, Deus não abandona os seus filhinhos. Mas, por favor, em nome de Jesus, esteja você no momento adverso no sentido financeiro ou no momento de prosperidade nessa área econômica, por favor, siga sendo uma pessoa honesta, siga sendo uma pessoa digna e honrada. A gente vive uma verdadeira crise de integridade nesse mundo. Há pobres desonestos, ricos desonestos, há muita gente desonesta. O mundo precisa ver homens e mulheres de Deus que sejam pessoas honradas. Seja você uma pessoa assim, seja na crise, na adversidade ou na prosperidade, na fartura, seja uma pessoa digna. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nesse propósito. Pai querido, eu te peço, Senhor, por tua graça nessa hora, toma-nos a nós todos nas tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos a não cedermos à pressão da nossa natureza pecaminosa e desse mundo impuro. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira digna e honrada, seja nas horas fáceis ou difíceis, nas horas de crise ou nas horas de prosperidade. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossa integridade, para que vivamos com segurança e com cabeça erguida e que nossa vida seja um testemunho vivo de que o Senhor sustenta aqueles que te amam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir pela fé, confiantes sempre no Senhor. Problemas virão, mas com a bênção de Deus a gente vence tudo que vem pela frente. E um dia nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Deus abençoe você. A gente se vê. Tchau.